sabia, fiquei surpreso que uma pessoa, por exemplo, que é aposentada e passou do teto, né, do teto limite, que é isento do imposto de renda, o leão começa arranhando, para depois, quanto maior o valor, né, maior a bocada, né, rapaz? Eu achava que o camarada era isento, trabalhou a vida inteira, contribuiu a vida inteira pro INSS. E eu achei que agora ele tá, né, liso, falei, já contribuí, vou receber aquilo que eu, né, minha vida inteira deixei, e simplesmente o leão continua abocanhando. E não é nem uma arranhadinha não, né, moço? É uma abocanhada forte, rapaz. Falei, moço, aí são informações que a gente não sabe, e tenho certeza que muita gente que tá na escuta aí vai ficar sabendo agora. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Obrigada. Vamos começar com a primeira pergunta, os direitos e deveres do INSS. Por exemplo, essa mudança agora da reforma trabalhista, nessa reforma que teve da Previdência Social, o que é, o que beneficiou, o que gera, o que é benefício mais para o trabalhador. O governo, sim, a mídia fala muito, mas o que lá na ponta, no meu caso, estou com 37, né, muitos também, vocês têm, acho que tem mente de 40, acredito, a mesma idade que eu, ela tá na cara de 25, rapaz, meu Deus do céu, esse tem a cara de 18, se não fosse a barba, achava que tinha 15. Mas assim, para nós aqui que estamos ainda na ativa ainda, o que resulta lá na frente, doutor? Isso é a questão da Previdência Social para aposentadoria. Vocês, eu não sei quem eu pergunto, vocês respondem, gente, fica à vontade. Então, muita gente critica, né, a reforma previdenciária e realmente, de fato, veio, né, com novas regras para quem se filiou, né, depois da reforma, os requisitos para poder se aposentar foram mais, tem uma exigência maior do que aqueles que se filiaram antes da reforma, né? Quem já era filiado e preencheu os requisitos antes da reforma, teve como se fosse uma colher de chá. Você preencheu, então, os requisitos, e aí os cálculos são mais benéficos, né? E aí também houve as regras de transições, que não são os requisitos anteriores, que eram mais benéficos, e também você não tem que cumprir aqueles requisitos posteriores, que vamos dizer que são um pouco mais exigentes, né? E ficou aquele meio termo. Então, tem várias regras de transições. Mas hoje a gente está aqui com um foco maior em falar sobre contribuição, né? A importância da contribuição, por que você tem que manter essa contribuição em dia, porque aí tem a questão da qualidade de segurado, que é um dos maiores requisitos que tem para vários benefícios, né, que existe na Previdência. Então, ele é o principal. Se você não tiver o auxílio-doença mesmo, você não está contribuindo, você opta por não contribuir, se você não tem uma atividade remunerada, né? E aí você vem adoecer, como você falou, né? Adoecer, tem como a gente recuperar, mas para a gente recuperar, a gente também precisa de uma renda, né? Para poder... Claro. É um tempo que se leva até para se recuperar. Exatamente. Então, você tendo a qualidade de segurado, você pode, e lógico que tem alguns outros requisitos, você pode solicitar o auxílio-doença, né? Para assim poder ter como manter as suas despesas mensais, e até mesmo para poder arcar com as despesas também médicas, né? Mas, enfim, antes mesmo da gente falar sobre a qualidade de segurada, eu já estou antecipando aqui, a gente tem que falar quais são os tipos de contribuintes, né? É essencial. E esse é um tema que surgem muitas dúvidas. Para o empregado, não. O empregado é fácil, tem desconto em folha, né? Então, a responsabilidade é da empresa. Mas tem um contribuinte individual, tem um contribuinte facultativo. Quer dar uma mão um pouquinho? Hoje a gente vive, assim, no mundo do direito, né? Nós vemos que hoje está mais fácil o acesso à justiça do que anos atrás, onde a figura do advogado era muito difícil. Né? Hoje não, nós temos vários escritórios de advocacias atuando na cidade, em vários ramos do direito, né? E é importante saber o seguinte, que para mim ter o direito à Previdência Social, eu tenho um dever a ser cumprido. E aí onde que entra
quem é o segurado da Previdência Social? Aí nós temos essa seguinte definição. O segurado da Previdência Social é toda pessoa física que exerce atividade urbana ou rural remunerada, efetiva ou eventual, com um vínculo ou sem vínculo empregatício, bem como aquele que a lei define como tal, observadas as exceções legais. A gente vai saber nesse instante o porquê dessa observadas as exceções legais. Porque, em tese, o segurado é toda pessoa que exerce uma atividade. Então, se você exerce uma atividade, obtém lucro daquela atividade, você é obrigado a contribuir para a Previdência Social. Claro. Não é uma opção, né? Detalhe. É obrigação. É uma obrigação a ser satisfeita. E aí, dentro dessa obrigação a ser satisfeita, nós temos aí o quê? O facultativo e o contribuinte individual. Né? Hoje também a gente tem a figura do MEI, que também se encaixa aí dentro desses contribuintes. Mas o interessante saber é que você tem essa obrigação de se filiar e se manter filiado com suas obrigações em dias para você ter os direitos a serem satisfeitos pelo INSS. Tanto que quando eu perguntei o colega Celso ontem, porque fugiu o nome aqui agora, mas conversando com ele aqui, o entrevistado de ontem, quando ele falou sobre a questão da bocada do leão, mesmo essa pessoa sendo aposentada, é uma pessoa que eu conheço, ele trabalhou como servidor público, a gente trabalhou em empresa privada, sempre teve um bom salário, teve esse cuidado de pagar, de contribuir sempre certinho na declaração do imposto de renda, todo aquele cuidado, para chegar nessa época, nesse período da idade que ele tem hoje, que ele não tem nem 55, eu acho, é bem novo, conseguir se aposentar com um salário que ele recebe hoje, que é de 2 dígitos, né, de aposentadoria. Só que eu fiquei pensando assim, pô, então tá bem, ele se aposentou, mas só que, claro, aí eu fiquei surpreso com a bocada do leão que ainda continua acontecendo. Sim. Mas o que me chamou a atenção, que às vezes as pessoas, rapaz, se aposentou bem. Eu falei, mas só que ele fez o dever de casa. Exatamente. Ele fez o dever de casa, né? A pessoa com quem eu conheço, né? Ele falou assim, não, mas ele sempre contribuiu. E ele sempre nunca deixou de declarar seu imposto, porque sempre ganhou um pouco acima, né? Então, então nunca deixou de... Fez a obrigação dele. Isso, ele fez sua obrigação, ele fez seu dever de casa. Exatamente. E isso faz, obviamente, ele colheu os benefícios no final, agora já nessa reta final, se aposentando agora, acho que tanto mais por tempo de contribuição do que basicamente por idade, eu acredito. É uma questão que a gente tem que pontuar, porque a maioria, as pessoas têm o hábito de se preocupar com a aposentadoria só quando está chegando a idade. E agora, depois da reforma, ainda mais que a gente tem que se atentar, porque tem várias regras, né? Então, a gente tem que planejar. A aposentadoria tem que ser planejada. É algo a longo prazo, né? É a longo prazo, é um investimento, entendeu? Você tem que começar a contribuir agora já pensando no futuro, né? Pensando na sua renda no futuro. Se você sempre contribuiu com um salário mínimo e pretende aposentar com um salário melhor, tá fazendo errado, entendeu? É uma média de contribuição. Então, assim, quanto mais você contribuir, não quer dizer que vai ser, tipo, eu contribuo em média R$3.000. Não quer dizer que você vai aposentar exatamente com R$3.000. Depende da regra, depende do cálculo, depende de vários fatores, né? E aí a gente tem 3 planos de contribuição. Tem um plano convencional, que é 20% do salário mínimo até o teto, que é R$7.088, ou seja, você não aposenta mais do que R$7.088. Esse é o limite que você tem que recolher sua contribuição e é o limite também que você pode receber, né, de benefício. Esse plano, ele abrange todos os benefícios, todas as aposentadorias. E tem um plano simplificado, que é de 11% a alíquota, né, a porcentagem, sobre o salário mínimo e também até o teto. Aliás, é só sobre o salário mínimo e os benefícios também que você receber, ter direito, é apenas no salário mínimo.
E se você tiver a intenção de aposentar por tempo de contribuição, essa alíquota não vale. Você não pode continuar contribuindo nessa alíquota. Você tem que contribuir com a alíquota de 20%. Você tem direito a aposentar só pela aposentadoria por idade. Entendeu? E muitas pessoas acham que eu estou contribuindo 20% do salário mínimo, estou pagando um pouquinho mais, então eu vou ganhar um pouquinho mais. Não é exatamente isso. Se você, o INSS considera, não é o valor líquido que você paga, é a base que é calculada essa porcentagem, entendeu? Se você recolhe 11% de um salário mínimo e 20% de salário mínimo, você está perdendo dinheiro. Porque apesar que você pode complementar depois, se você tiver o interesse de aposentar por tempo de contribuição. Tá conseguindo entender aqui ou deu um nozinho na cabeça? Rapaz, é sucesso. É sucesso. Exatamente. Você tem que saber contribuir. Entendeu? Dependendo, se você tem o foco de aposentar por idade, você vai contribuir pelo plano simplificado ou de baixa renda, desde que você cumpra os requisitos desse plano mínimos, de baixa renda. O baixa renda é 5% do salário mínimo. Mas aí a renda do grupo familiar não pode ultrapassar 2 salários mínimos e tem que estar inscrito no CadÚnico. Esse plano é ideal também para o segurado facultativo, aquela dona de casa que não tem uma renda. O contribuinte facultativo é como o nome mesmo diz, é facultativo. Não é obrigatório como o empregado, como o contribuinte individuais. São aqueles que exercem atividade. Que são aqueles que exercem atividade. O contribuinte facultativo é a dona de casa, é o estudante a partir de 16 anos também pode começar a contribuir. Então, eles não têm uma renda, mas eles podem contribuir, até para poder manter essa qualidade de segurado, que é o requisito, né, que você tem que cumprir para poder ter acesso a vários benefícios, né? E, enfim, são esses. Plano convencional, 20%, que te dá direito a todos os benefícios e tipos de aposentadorias. Só que não adianta, se você quer aposentar com o salário maior, não adianta você contribuir 20% do salário mínimo. Sua renda tem que ser maior, a base de cálculo tem que ser maior. Plano simplificado, que é 11% do salário mínimo, e então os seus benefícios vai ser tudo no salário mínimo, né? E aí, se você quiser mudar para aposentar no tempo de contribuição, aí você complementa. E tem um plano de 5% de baixa renda, que você pode... Só que tem que cumprir esses 2 requisitos, CadÚnico e não ultrapassar 2 salários mínimos, né? Do grupo familiar. A renda do núcleo familiar. Bom, uma pergunta que eu tenho a fazer aqui é uma curiosidade minha. Uma certa feita eu tive lá no INSS, mas tem muito tempo isso. Foi uma demanda que fui lá resolver. E aí eles puxaram lá e minha primeira carteira de trabalho, eu perdi. Né? Infelizmente, perdeu. Não sei se foi meu ex-patrão que pegou. Enfim, alguma coisa que sumiu. Né? Deu ruim, como diz o outro. E aí eu me lembro que ela tinha averiguado lá que tinha uma empresa lá que acho que não tinha acertado. Essa empresa acho que até faliu, fechou, enfim. Aí eu fico aqui me perguntando, onde eu estou inativo, eu estou com 37, ainda tem muita coisa para acontecer na vida, mas assim, eu fico me perguntando que tipo de surpresa, o que você pode orientar jovens como eu e outros também, o que ele pode, aonde ele precisa, o que ele precisa fazer, aonde deve procurar para saber como está a sua situação, porque a gente, da mesma forma que a gente trabalha numa determinada empresa, a gente também pode ser desligado, né? E aí, assim, essa empresa mesmo que já é aberta já não existe mais, como aqui mesmo, você menos espera... Eu estava aqui lembrando aqui da Varig, né, que fechou, a VASP, né, que imaginava essas grandes empresas de aviação ia fechar, enfim. Eu fico me perguntando como é que eu e outras pessoas podem estar acompanhando o processo, se está tudo certinho, se foi depositado, enfim, como é que a pessoa tem acesso a esse tipo de informação? Ô Daniel, você tocou aí em um ponto muito interessante, que é esse acompanhamento, né, que as pessoas que já estão filiadas ou que em algum momento da sua vida se filiou
né, ao INSS, né, a Previdência Social, elas terem o cuidado de saber como é que está a sua vida contributiva, né? No nosso escritório, por exemplo, a gente tem pegado casos, né, onde que aconteceu isso que você falou, né? A pessoa lá em São Paulo estava empregada e aí a empresa faliu e aí simplesmente não deu baixa na carteira dos seus empregados, não. Então o órgão irá reconhecer ali determinado período, né, desse vínculo, né, porque às vezes a gente fala que é um vínculo em aberto, né, mas o órgão não vai de maneira nenhuma reconhecer 20 anos ali, né, sendo que está em aberto, não houve a rescisão, não houve uma formalização e há várias pessoas que contribuíram, as empresas não recolheram. Isso aqui é comum no Brasil acontecer, né? As empresas, você tá ali como empregado e pensa que o patrão tá ali recolhendo mensalmente. Que tá tudo ok, tá tudo certinho. Isso, porque tá sendo descontado do seu salário ali, aquele valor do INSS, e esse valor não é repassado ao INSS. Mas, pelo órgão ser um órgão fiscalizador, ele tem a obrigação de reconhecer esse período. Olha que interessante, ou seja, às vezes você fala assim, poxa vida, então eu vou perder 5 anos da minha vida e você nisso não que eu vai fico perder. pensando. Aí você vai lá, você tá todo eufórico por conseguir. Confia, né? Eu tô aqui desde os meus 16 anos eu trabalho e aí minha primeira carteira foi assinada, acho que eu tinha 17. É claro que teve um delayzinho de ficar sem carteira, sim. igual a servidor público, por exemplo, mas não deixa de contribuir, né? Porque tem a gente é servidor público, mas a contribuição acontece normalmente, né? Você sai do servidor privado, vem pro público, volta pro privado de novo. Mas aí você eu trabalhei X tempo, tá na sua cabeça, e daqui a pouco você bate lá, tá faltando X tempo aqui. Essa empresa aqui não tá declarando aqui, não. Eu falei, aí como é que você vai comprovar que você trabalha de carteira assinada? Sabe? Tem gente que, os mais experientes, tem 3, 4 carteiras assinadas, né? Pra quando chegar lá no INSS, mostrar. Os mais... Lembra daí daquele guia, né? Do INSS, né? Sim. Que era antes, não sei se existe esse ainda? Existe Aquele guia, o carnezinho, né? Tem o carnê é para os facultativos, né? E para o contribuinte individual. É porque talvez como a tecnologia mudou, talvez podia de uma outra maneira, mas existe o carnezinho ainda de contribuição. Existe o carnezinho e também você pode imprimir hoje pela internet, né? Você entrar no programa essa questão da carteira é bem complexa, porque é a principal prova que a gente tem. Mas tem outros meios também de comprovar, como você perdeu, né? Mas o principal documento que a gente tem acesso para poder verificar se as contribuições estão sendo processadas normalmente, da forma que tem que ser, é o extrato do CNIS. Vocês conhecem o CNIS? O CNIS é o extrato de contribuição. Ali consta todos o seu vínculo, todas as suas contribuições. E no portal do Meu INSS tem essa opção. Você pode baixar esse CNIS e verificar lá se suas contribuições estão sendo processadas, estão sendo recolhidas, né? Tipo o empregado mesmo. Se você quer ter certeza de que seu chefe, tá? Eu até falei esses dias no meu Instagram sobre isso. Como saber se seu chefe realmente está recolhendo? Você vai lá no extrato do CNIS, tem que estar lá mensalmente, todo mês certinho. É a questão da carteira. Quando você perde a carteira, é a principal prova. Por isso que você tem que ter cuidado com a carteira. Ter cuidado com as folhas. Porque se ela rescisão. Rescisão. Todos os documentos de rescisão. Também com os comprovantes de recolhimento. Quando você recolhe pela guia, né, de recolhimento. Tudo isso tem que ser observado. As pessoas não têm esse hábito de guardar documentos, né? Mas lá na frente vai precisar. Tem algum vínculo em aberto? Como que você vai comprovar? Se você ter o contra-cheque, você vai conseguir resolver essa situação. Vai ter como comprovar a sua renda nesse período. Tem como você comprovar com a carteira. Sua carteira... Teve uma cliente de uma amiga que ela não gostava da foto da carteira dela. O que ela fez? Tirou. Só que antigamente tinha um carimbinho na foto, né? Sim, sim. Foi inválida. O INSS não aceitou essa carteira porque ela estava comprometida, né?
Tô aqui, gente. Já quer fazer uma pergunta aqui, né, já? Quero sim. Bom dia, doutor, bom dia, doutora. Muito interessante esse bate-papo aqui, que é uma grande apreensão, né, uma grande ansiedade por parte das pessoas que chegam a certa idade para chegar logo à aposentadoria. Bom, vamos ver se eu entendi mesmo agora o que vocês relataram aí, quanto à questão dessa questão da comprovação do tempo da pessoa que trabalhou, e muitas vezes esses trabalhos não são reconhecidos, não está no CNIS ali, dentro dos dados do INSS. A senhora informa aqui agora que a carteira assinada com o nome da empresa, com o CNPJ da empresa, que ele serve como prova, é isso mesmo? Isso. Mesmo a pessoa não tendo nenhum contra-cheque, nada que comprove aquele vínculo empregatício? Se ela tem um vínculo reconhecido na carteira de admissão e demissão, aquele período ali vai ser reconhecido sim pelo INSS. Pode ter 10 anos, 20 anos. Se a empresa não recolher, o órgão é obrigado a fiscalizar, e esse período ele realmente vai ser reconhecido pelo INSS e vai ser convalidado todos esses recolhimentos aí mencionados na carteira. Muito bem esclarecido aí, porque há grande dúvida por diversos colegas meus, quanto à questão anteriormente na empresa, não, mas você tem que levar o contra-cheque. O contra-cheque de mais de 20 anos atrás, quem vai estar com isso guardado em casa? Infelizmente não tem. Quer dizer, é um descuido nosso, né? Que imaginaria um dia ter que estar guardando, muito embora seja responsabilidade, como agora a senhora falou, a questão de guardar tudo, qualquer contra-cheque, tudo qualquer recibo é vinculado à empresa. Mas pelo menos isso aí dá um conforto maior ainda. São duas situações aí que a doutora falou aí com o senhor. Quanto à questão da foto, que eu também não sabia, aquele carimbo ali, está com uma chancela em cima, né? Tem uma chancela em cima da foto, aqui é uma comprovação, e também quanto aos dados na carteira de trabalho. Então, são boas notícias aqui dentro, né, desse bate-papo da pauta, né, quanto à questão da aposentadoria e também do INSS. Agora, tem umas situações, doutor e doutora, quanto à questão do CNIS, né? O CNIS, muitas pessoas leigas não têm acesso, né? Muitas pessoas também não conhecem. O que é CNIS? O que é CNIS? CNIS, claro, agora a senhora explicou, ali estão os dados, né, dos anos em que está sendo atualizado de acordo com a sua contribuição. E muitas vezes, como a senhora também agora frisou, não está atualizado com os anos anteriores. Como fazer essa atualização? Tem que ser mesmo através da advocacia, através de um advogado, para ter que ir lá no INSS, doutor? Então, tem um serviço chamado acerto de CNIS, que é justamente para poder fechar esses vínculos, né, que estão em aberto. E aí você tem que comprovar, seja pela carteira de trabalho, seja pelo contra-cheque, né? O contra-cheque, como você falou, é mais complexo, né? A questão de você guardar tanto contra-cheque. Mas vai por mim, guarde. É a melhor coisa que você pode fazer. É a melhor coisa que você pode fazer. Então, existe esse serviço de acerto de CNIS. Então, de preferência você procurar um profissional especializado na área, porque ele vai saber avaliar exatamente o que falta. Porque, além desses vínculos que estão em aberto, né, que não consta data fim, ainda pode ter indicadores. Os indicadores está sinalizando que tem alguma coisa errada. Entendeu? Tem alguma pendência que você tem que resolver. E cada indicador é um problema diferente. Então, você tem que saber o que é aquele indicador para você resolver aquela situação. E muitas vezes as pessoas não têm informação suficiente de como resolver. Então, de preferência, é você procurar um profissional especializado na área, que ele vai saber identificar quais os acertos que tem que ser feito para aquele período ser considerado pelo INSS, né? Bom, muito explicativo aí, muito bem didático, né? Esclarecido aqui para nossos ouvintes, também para mim, que tem essas curiosidades. O Daniel, se me pergunta, fechar só uma perguntinha aqui com a doutora. Sim, já. Quando se fala esses cálculos, né? A idade, também contribuição. Muitas das vezes as pessoas têm, digamos que tenha 55 anos de idade e tenha 30 anos de contribuição. Há alguma faixa etária aí que a pessoa possa se aposentar? Então, depende da modalidade da aposentadoria que você quer preencher, né? Como eu falei no início, eu tenho o direito adquirido. Se você já tinha mulher, por exemplo, 28 anos de contribuição, ela pode entrar na regra de transição de 50%, de 100%, e aí você vai avaliar qual regra de transição vai ser melhor para você. No caso da mulher, 28 anos e homem, 33 anos. Que legal, 33 anos?
Não, Por que falam 35? São 30, presta atenção. Vamos lá. 35 anos Sim. de contribuição para homem e 30 anos para mulher. Ah, tá. Só que quando houve a reforma, teve a questão da regra de transição. Como eu falei, não é a melhor, não são os requisitos anteriores que eram mais benéficos, vamos dizer assim, e também não são aqueles depois da reforma, né? Que foram mais... exige um pouco mais do contribuinte, né? Então tem um meio termo. Eu não vou ficar nem com o anterior, com os requisitos anteriores, e nem com os novos, que são mais exigentes, né? Aí, o que eu queria dizer com vocês, se antes da reforma mesmo, a mulher tiver faltando 2 anos para completar, né, o requisito de tempo de contribuição, ela pode optar porque tem várias regras de transição. Tem a regra de pedágio de 50%, 100%, tem regra de pontos, né? Então, são várias regras que você tem que ver qual vai ser mais benéfica para você. Por isso que é interessante você avaliar. Não tem como falar assim, eu fiz 65 anos, vou me aposentar. Gente, por idade, pode ser que tenha um tempo de contribuição que o seu salário vai ser muito melhor do que você aposentar hoje, entendeu? Eu aposento hoje. Se você contribuir um pouquinho mais, espera um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de paciência, você consegue colher melhor lá na frente. Exatamente. Deixa eu só concluir aqui para eu pontuar uma outra questão interessante. Então, assim, tem que avaliar. Não é a primeira aposentadoria que vai ser a mais benéfica para você. Pode ser que daqui 2, 3 meses você preencha um requisito que você vai ter um salário bem melhor. Entendeu? Não é a primeira. Você tem que avaliar, tem que ter paciência, tem que ter cuidado. É igual a questão aí que ele falou, que tem muito tempo de contribuição. Isso é ótimo, porque a sua base de cálculo vai ser maior, o seu coeficiente, né, a porcentagem do seu salário. Mas a questão que eu queria pontuar aqui com vocês é a contribuição não é só pensando na aposentadoria. Você também... eu preenchi os 35 anos de contribuição, você, Daniel, preencheu os 35 anos de contribuição, vou ficar tranquilo. Vou esperar só preencher o próximo requisito. Mas não, é importante, como o doutor falou, manter a qualidade do segurado. Porque a qualidade do segurado, como eu falei, é um requisito essencial para vários benefícios. Você fez os 35 anos de contribuição, continua a contribuir. Se você não quiser investir tanto, investe pelo menos de 6 em 6 meses. Porque aí você não perde a qualidade de segurado. Entendeu? A qualidade de segurado é essencial para o auxílio-doença, o salário maternidade. Entendeu? Essa é a importância também de manter a contribuição. Entendeu, gente? Entendi. Ô, doutor, Claro. Daniel, doutor, uma vez você protocolando lá no INSS, no órgão, toda a papelada ali da aposentadoria, qual o período que as pessoas têm essa resposta, vocês têm essa resposta por parte do órgão? Não, está tudo ok, daqui a tanto tempo já está, a aposentadoria já está liberada. Qual o período no máximo que é regularizada essa situação? Olha, hoje em dia foi reconhecido pela Justiça um prazo mínimo de 90 dias. Nós sabemos que isso não é respeitado pelo órgão. Nós temos casos aí que tem pessoas na fila há 1 ano e ainda não obteve um auxílio-doença, não obteve aí, né, uma resposta quanto à sua aposentadoria, sua pensão por morte. Então, nesses casos que excede esse prazo de 95 dias, aí já pode entrar na Justiça para que a Justiça conceda e reconheça ali o benefício pleiteado, seja ela aposentadoria, pensão por morte, né, auxílio-doença. Mas hoje está se demorando mais do que isso devido à quantidade de servidores no próprio órgão, né? Hoje até o próprio órgão reconhece uma deficiência de 10 mil pessoas para estar atuando e realmente satisfazer ali. Conseguir fazer a engrenagem rodar Isso, da melhor maneira. Conseguir atender a demanda que cada vez aumenta, né? Isso. Mas, a população está assim, envelhecendo e isso aumenta a necessidade de pessoas buscando não somente a questão da aposentadoria, também tem os beneficiários do BPC também, né? Tem o auxílio saúde, auxílio doença, melhor dizendo. Né? Um cliente meu, ele fez uma cirurgia mês passado e eu fiz um pedido para ele e pasmem vocês que o agendamento dele caiu para janeiro do ano que vem.
Ô, Daniel, Um auxílio-doença. A gente está falando de auxílio-doença, algo que era algo mais ser, urgente. Ali, de prioridade emergencial altíssima, na vida né? de uma pessoa. Em termos de Imagina. prioridades, é uma aposentadoria de uma pessoa normal. Para uma pessoa que está doente, a prioridade Sim. seria muito maior, né? Em termos de prioridade, ele seria Com a certeza. maior. Sim, já. Só fechando aqui uma notinha aqui, a agência do INSS terá um horário especial em dia de jogos do Brasil, aí, ó. A gente falando aqui de pessoas, trabalho. A Central 135 também terá um esquema especial no dia dos jogos do Brasil. O atendimento humano será suspenso 30 minutos antes da partida e será retornado ali 30 minutos após o término do jogo. É brincadeira, Daniel? Dá para você aí? A gente tinha falado ano passado. A gente Então, noticiou doutores aqui aí. mais cedo aqui isso aqui também, mas enfim. Sem comentários. Como disse meu amigo Abel Gonzaga, prefiro não comentar. Alertar os advogados aí, não vá antes do jogo. Não. Prefiro não comentar, meu amigo, mas ainda bem que é só de 4 em 4 anos e vamos que vamos. Segue Pessoal, você no estúdio aí, Daniel. já obrigado já pela participação. Queria agradecer a vocês mais uma vez pela rica participação. E claro, sim, doutor. Antes de terminar, eu gostaria de chamar a atenção aqui para algo muito assim que as pessoas desconhecem. É uma coisa que a minha colega aqui tocou no assunto agora há pouco: direito adquirido. Nós sabemos que há várias pessoas com contribuições previdenciárias e são pessoas que começaram a contribuir lá atrás e está com 13 anos de contribuição, 14 anos de contribuição, 14 anos e meio de contribuição e, pasme você, já está próximo da idade de se aposentar. Essas pessoas não preencheram o requisito mínimo de aposentadoria e podem não se aposentar quando completar a idade. Então, a importância de saber como estão as suas contribuições na Previdência Social, né, é muito importante, porque você está 5 meses, a gente está falando de 5 meses. Eu peguei casos de uma pessoa que está há 1 ano para completar a carência mínima para aposentadoria. De idade. E ela falta 1 ano para completar a carência da idade. Então, o que eu fiz com essa cliente? Eu falei, vamos voltar a contribuir agora, para que quando você complete a sua idade, você tenha os 2 requisitos para sua aposentadoria. E aí a pessoa voltou a contribuir. Então é importante você, né, estar sendo acompanhado por um profissional da área previdenciária. Está bem informado, né? Está bem informado. Até o próprio órgão, né? Às vezes a pessoa não tem condição de pagar uma consulta jurídica, uma assessoria jurídica, ela pode se dirigir ao próprio órgão. E aí o órgão poderá orientá-la a isso, né? Volte a contribuir, porque você já está faltando muito pouco, 5 meses, 7 meses. E aí a gente tem uma população, né? E a importância de se manter na qualidade segurada, ou até mesmo na contribuição mínima de 5%, para aqueles que não exercem atividade laboral, né? Uma dona de casa que é exposta a tantos perigos ali, né? Uma panela que explode, um escorregão em uma casa, uma água, né? E aí ela se vê desassistida pelo INSS porque às vezes deixou de contribuir com uma contribuição mínima. Em média de R$60. Aqueles que exercem atividade, é um pedreiro, é um eletricista, tem um MEI, é isso que eu ia falar aqui. 5% de contribuição, 60 e 60 por mês, para que você tenha resguardado o seu direito a um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Então, gente, vamos acordar. É um bom tema para a próxima conversa, doutor. Vamos, sim, vamos. Para poder reforçar, porque existem muitos autônomos aqui. Muitos não querem ser empregados, querem ser empregadores. Então, assim, querem ser donos do seu negócio, beleza. Excelente. Às vezes, mas aí não sabe que existe um MEI. Né? Deixa de contribuir porque para trabalhar para si mesmo, mas também não deixa, mas não perde a qualidade. Você tem um MEI, então eu já vi casos de gente como um auxílio maternidade, por exemplo, a mulher engravidar e ter o direito de receber seu auxílio maternidade durante esse período
da amamentação que ela teve, Sim. mas porque contribuiu para o MEI. Ou também o auxílio doença também, né? Que se não fosse aquela pessoa não tiver, principalmente o pedreiro, que está muito exposto a tipo Sim, a com problemas de certeza. trabalho, né? Ele pode adoecer, cair de um andaime, fraturar a coluna, fraturar a perna, ficar um tempo sem poder trabalhar e daqui vai exigir lá do INSS, cadê a contribuição? Cadê a contribuição? Cadê a qualidade segurada? Esse é um tema para nosso próximo bate-papo aqui, doutora. Sim. Fica já Fechado. convidada Estamos à aqui a disposição. participar com a gente Obrigada. mais uma vez aqui do Notícias da Manhã e já fica sabendo, viu, gente, que o nosso próximo tema vai ser o MEI e os benefícios que o MEI traz, né, Sim, pro beneficiário, né? Gente, quer saber o telefone de vocês, o ouvinte que está aí na escuta, quer saber, tirar dúvida, quer saber mais sobre esse assunto, onde eles podem te acharem vocês dois. Você aqui na Câmara, mas só que tem um período, né? Ela não. Ei, doutora, teu telefone, doutora? Pois é, o Código de Ética não permite, né, que a gente exponha assim Ah, dados, tá. fica Entendi. como uma propaganda. Então, assim, a gente marca outros bate-papos pra Não, gente tranquilo. compartilhar Qualquer as coisa pode informações. segui-la no Instagram, Qualquer ela coisa tá no pode- Instagram. Pode seguir no Instagram também. que a Doutora gente, Gleice Lacerda tá lá no a gente Instagram. compartilha várias informações. Hoje, a rede social tem muito meio, gente, de você buscar informação. Então, busca informação. O Instagram tá aí, tem vários sites, tem a rádio que proporciona isso. Então, é buscar informação, né? Concordo. Enfim, qualquer dúvida pode mandar aqui pro Daniel, pro Abel. Tá todo mundo O nosso aí pra poder WhatsApp aqui, ajudar. 3291-8930.